Então me explica aí, em primeiro lugar, quem é o Krishnamurti, por que é importante conhecer o Krishnamurti e como é que você entrou em contato com esses ensinamentos. Então é o seguinte, o Jiddu Krishnamurti, ele é um pensador hiper celebrado, ele foi jamais famoso, né? Vez ou outra ele volta, ele some. Se alguém, pelas andanças virtuais de literatura, encontra ele, acaba tendo o conhecimento de uma pessoa que não criou uma ideologia ou um caminho específico para seguir, e isso tem a ver com a própria vida dele. Então, a gente não consegue falar do Krishnamurti sem falar da teosofia. E quando a gente fala da teosofia, a gente acaba caindo nos super-heróis, né? Até porque se a gente pegar mágicos como o Mandrake e o Doutor Estranho, a biografia deles é exatamente semelhante à da Madame Blavatsky. Aliás, o livro que fala disso, que é o livro principal, eu preparei aqui uma super bibliografia depois para dividir, para a gente conversar, mas o livro que fala disso, que faz inclusive essa comparação entre os mestres ascensos, a ida para o Tibete, os heróis mágicos, é um livro que chama Nossos Deuses São Heróis, da editora Cultrix. Foi o livro que startou, que começou essa questão de eu começar a ver os heróis como meio de conhecimento, meio de vida, um jeito para decodificar o mundo. Mas voltando ao Krishnamurti, você tem a Madame Blavatsky. Assim que a Madame Blavatsky falece, ela tem a Annie Besant e o Charles Leadbeater. E aí eles queriam engendrar o que seria o novo Cristo, né? O novo professor do mundo. Aí a a Annie Besant estava em Chennai, na Índia, né? Onde é a sede da teosofia. E ela andando por lá, ela vê um menino na praia e ela fala, é esse menino. Inclusive, o Rudolf Steiner, pela visão de alguns livros, talvez essa história possa ter outra forma de contar, pela antroposofia, talvez conte essa história de uma forma diferente. O Rudolf Steiner não gosta disso, ele queria ter sido o professor do mundo, e aí ele rompe com a teosofia, tira o capítulo alemão da teosofia e funda a antroposofia. Então, até a relação entre o Krishnamurti, teosofia, antroposofia, está aí. Beleza. Aí o Krishnamurti, o pai dele era contador em Chennai, ele era inclusive contador da ordem. A Annie Besant pede para adotar ele, para criarem ele, e começam a trabalhar. E trabalhar, que eu digo, inclusive, era conseguindo doações, falando, a gente já encontrou o novo Cristo, depois que ele fizer 33 anos, a gente vai apresentar ele para o mundo, que seria a continuidade do trabalho de Cristo. Então, aí ele estudou e ela adota ele, né? A mãe dele era falecida, ele vai ser levado. Aliás, essa história tem nesse livro aqui, o Krishnamurti para Iniciantes, que conta toda essa origem. Achei aqui, editora Cultrix também, você encontra na editora do Pensamento, conta o começo dessa história. E aí o que acontece? Ele tenta passar em Oxford, não consegue, não passa no vestibular. E a Annie Besant, a teosofia, né, inclusive tem um centro muito grande numa cidade chamada Ojai. Não é Ohio, é Ojai, que fica entre São Francisco e Los Angeles. E é um lugar, assim, muito, muito mágico, sabe? Eu e o Dedé, a gente estava falando aqui do Egito, a vibração do Egito, mas o lugar, ele tem um silêncio, ele tem uma energia, assim, uma percepção, e é como se fosse a cidade, ela foi criada, basicamente, em torno das pessoas da Annie Besant e dos artistas. É como se fosse uma Paraty nos Estados Unidos. Fica mais ou menos 1h30 do litoral, né, em Ventura County, e lá eles começam aí o Krishnamurti, ele, com as doações, com tudo, ele cria a casa que está até lá hoje, que aqui é da Krishnamurti Foundation Association, que é onde eu estudei, onde eu fiquei. E várias pessoas começaram a ir para conversar com ele, para conversar com a Annie Besant, tanto que tem a escola da Annie Besant, que tem o Centro da Teosofia, em Crotona Valley, e a casa e a escola que ele fundou. E eles não se conversam entre si, né? Porque teve a cisma. E aí, o que acontece? Aí, quando o irmão do Krishnamurti, inclusive, ele muda para lá, porque o irmão dele, o Nitya, né? Porque Nitya, em sânscrito, é lixo, né? O Nitya, ele sofria de tuberculose,
E o ar é um ar frio, numa parte meio tropical, então aquilo fazia bem para ele. Então ele sempre teve a saúde muito frágil, ele era muito apegado com esse irmão, mas ele vai crescendo, ele vai estudando, né? E aquilo que a gente falou, e é o que eu aplico para mim, as duas principais frases do Krishnamurti, e aliás, muita gente, óbvio que eu não vou citar, inclusive pessoas que eu gosto, que eu admiro, citam muito o Krishnamurti, muitos filósofos conhecidos, coaches e gurus e tudo mais, citam o Krishnamurti ipsis literis. Coisa muito legal para saber do Krishnamurti, depois vai no YouTube e digita Krishnamurti Bruce Lee. Então, quando você vê o Bruce Lee falando aquilo, don't look to your finger, sabe? Não olhe para seu dedo que você vai perder a imensidão da lua. Be water, my friend. São frases do Krishnamurti. E na casa do Bruce Lee tem os livros do Krishnamurti com as frases traduzidas. E aquilo que Deodébio, né? A gente que vem do Kung Fu acha que é monge Shaolin, é filosofia chinesa contemplativa. Não é. É Krishnamurti. Então, assim, gente, eu adoro Bruce Lee, eu gosto do Kung Fu, gosto de arte marcial. Desculpa se você não gostou do que eu estou falando, mas os aforismos do Bruce Lee, as frases dos filmes que o Bruce Lee redigia, tudo. O Bruce Lee, ele gostava muito de filosofia. Tem dois autores muito importantes, que é o Krishnamurti e o Alan Watts. Então, assim, muitas frases do Bruce Lee, quem conhece, e quem teve acesso aos livros do Bruce Lee também, sabem que o Bruce Lee copiou as frases do Krishnamurti. Transliterou. E é engraçado que a Califórnia, ela é um palco para esses autores. Enfim. Então, estava no lugar certo, na hora certa, próximo de Hollywood ali. Então, você tem o próprio Alan Watts também, que ele começa como um educador e faz uma super síntese, uma aproximação entre o pensamento do Ocidente com o Oriente. E aí, o que acontece? Quando o Krishnamurti faz 33 anos, ele ia ser apresentado para o mundo como o grande guru, né? O professor do universo. E isso ele estava na ordem, e a teosofia funda uma ordem paralela chamada Ordem da Estrela do Norte, North Star Ordem, ou Eastern Star Order, que era uma outra ordem, e aí mostra ele com umas batas, né? Tem as imagens, inclusive, na casa dele. E aí o que acontece? Ele vai e ele fala assim, eu não quero ir. Aí a ordem, né, fala, você precisa ir. E aí ele fala, mas meu irmão está doente. E aí convencem ele com qual argumento? Os videntes da ordem viram que seu irmão vai ficar bem. E aí ele sai dos Estados Unidos, da costa oeste, vai para Nova York. De Nova York a Londres, ele pega um navio. Quando ele chega em Londres, ele entra em contato com o Rai e o irmão dele tinha morrido. Aí ele pega um navio e vai de Londres até a Índia pensando na carta. Então, as duas frases que resumem o pensamento do Krishnamurti são, primeiro, não existe diferença entre a educação e a vida. Se você estuda num contexto que é diferente da vida, é mentira, é falho. E a outra frase, quando você entra na escola, a primeira escola que ele fundou, porque a escola nasce na casa dele, e depois ela ganha um campo, que é onde você vê aquelas palestras dele no campo. Então você tem aquela na lareira, que era onde a gente estudava, e tem aquela no campo. No campo é onde é a escola que chama Oak Grove School, que tem o site. Beleza. Quando ele chega, ele vai ser apresentado, ele é levado para fazer o discurso, e ele começa falando, a educação é uma terra sem caminhos. E a sociedade da estrela do Eastern Star, da estrela do leste, da estrela do sol nascente, enfim, está dissolvida. E ele fala, eu não sou guru de nada, e no máximo eu tenho conhecimentos que eu quero compartilhar. Ele volta para o Rai, e aí tem uma cisma entre ele e a teosofia. Lembrando que o papel da Dani Bessan, ela vem para consolidar tanto a Dani Bessan quanto o Charles Leadbeater, que são os segundos líderes, né, na geração ali da teosofia. Eles vêm para consolidar aquilo que a Madame Blavatsky começou a criar com os livros e tudo mais. Beleza. Uma passagem muito legal da história do Charles Leadbeater é que ele
cresceu no Brasil. Então, um tempo da vida dele... Boa noite, César. Boa noite, irmão. É que ele cresceu no Brasil. O pai dele foi um dos engenheiros da Estação da Luz, né? Essa estação que a gente estava conversando agora, que ela é idêntica à estação de Hogwarts, lá do Harry Potter. Então, se alguém já teve a oportunidade de passear aqui na Estação da Luz, vocês vão ver que ela é exatamente idêntica até, né? A planta, e inclusive os ferros de lá, né? Para construir essa parte. Inclusive, né, aproveitando essa dica aí do Marcelo, né, do Deudébio, que os ferros eles vieram de lá e eles têm o SP Highway, né, das linhas, né, do trilho. E aí, então, foi uma construção inglesa. O Charles Lee de Beater, ele teve uma série de questões que, inclusive, ele foi afastado da instrução dos jovens, né? Tem acusações de instruções e tudo mais. Tem um livro que eu tive contato que chama As Vidas de Alcione, que fala das diversas encarnações que o Krishnamurti teve, mas depois, quando ele passa por essa questão, ele muda o pensamento dele e ele nega. Então, ele é realmente, talvez, uma questão de modus operandi em relação aos conhecimentos. Ele talvez é o que seja do agnóstico mais esotérico, ou do esotérico agnóstico, porque ele compilou tudo aquilo e ele laicizou, ou enfim. Mas a base dele sendo da teosofia. Aí o que acontece? Aí nisso os Beatles ficaram na casa. Quem tiver oportunidade, por favor, vá visitar, porque é muito legal para entender a biblioteca dele, os discos dele, você tem acesso. E a grande sacada é que tem um memorial muito bonito que conta toda essa história, tem uma timeline que fala o que acontecia no mundo, da Madame Blavatsky, né? Tem um jardim de ervas medicinais que faz todo um caminho em relação aos órgãos. É muito interessante. Para conhecer, talvez, o livro que eu mais sigo na questão da educação é esse aqui, né? Que é Educação e o Significado da Vida. Se você bater Educação e Significado da Vida.pdf, você encontra de graça no Google. E tem uma passagem na vida dele que ele estava meditando e ele também nem se aprofundou no fenômeno, mas tinha uns homens trabalhando ali perto da árvore e ele teve uma epifania, né? Vamos dizer assim, uma iluminação. E aquilo meio que ele sempre trouxe o lado do pensamento. Então, ele sempre teve aquela ideia, não busque Deus, tem uma boa ação que Deus virá através de você, né? E essa árvore, que é a Pepper Tree, né? Tá aqui, ó, um pedacinho dela. Caraca.